Meu aluno perdeu 78 mil reais por ser obeso. Ok, eu explico. Esse aluno é nutricionista. Ele começou a trabalhar com apostas e com trading, e isso é basicamente um cassino, principalmente para quem não entende, mesmo que seja o trade. E ele começou a apostar todo o dinheiro dele até o ponto onde, e isso sempre acontece com quem entra em modo Deus nas apostas, precisar pedir dinheiro. Então, a pessoa que está fazendo apostas, e conforme ela tem alguns ganhos, ela começa a pensar que aquilo sempre vai dar certo e ela passa a apostar sem critério depois. E então, ele passou por essa fase, onde ele achou que tudo que ele fizesse ia dar mais dinheiro, e foi ali onde ele começou a perder. E é muito interessante porque o relato dele é que, mesmo que ele soubesse o que estava acontecendo e que ele ia continuar perdendo dinheiro, no dia seguinte ele ia lá e apostava mais. E qual que é a relação que isso tem com ele ser obeso? Bom, o primeiro de tudo, que ele é nutricionista e é obeso. E se o indivíduo é nutricionista e é obeso e ainda assim ele mantém um comportamento alimentar completamente fora daquilo que é preconizado por um indivíduo que é nutricionista, isso significa que ele está completamente deslocado da realidade da profissão. Indivíduos que são obesos têm de fato uma dificuldade de prestar atenção nas coisas do mundo real. E por que eu digo isso? Porque essa pessoa vive um mundo paralelo? Não, mas porque ela não é impactada pelas falhas. Se o indivíduo sente qualquer coisa da vida dele, vamos dizer que ele teve um dia ruim do trabalho, ele chega e ele quer comer, e ele se sente bem porque ele comeu durante alguns poucos minutos, mas ele não percebe a falha que foi aquele descontrole, é porque esse indivíduo não vive a realidade. A realidade é falha. A realidade é nós olharmos para aquilo que fazemos, vermos o resultado disso, identificar as falhas, buscar uma alternativa para que aquilo não se repita. Esse é o mundo real. Por isso que términos doem tanto. Porque no término, quando há perda, o indivíduo observa aquilo que fez de errado e aí sim ele cai na realidade. Todo mundo já teve essa fase. Mas o indivíduo que é obeso tem essa dificuldade de observar as coisas que estão acontecendo com ele, mesmo porque ele pode buscar mais prazer depois. E com esse aluno não foi diferente. Conforme ele tinha as perdas nas apostas, ele tinha um momento por 10 minutos que ele se sentia mal, mesmo que fosse um valor alto. Num dos casos ele perdeu 10 mil reais e em 10 minutos ele já não se importava mais com aquilo. Por quê? Porque o indivíduo consegue ignorar a realidade. Então em seguida ele já estava bem de novo e pronto para perder mais dinheiro. E isso foi chegando ao ponto onde ele precisou pedir dinheiro com uma pessoa, cobrir a dívida dessa pessoa com a próxima pessoa, e o único ponto que ele não chegou foi pedir dinheiro de idiota. Porque quem perde dinheiro com trading e com aposta, eventualmente, é o último estágio, né? A pessoa perde dinheiro com a idiota. Ele não chegou nesse ponto porque ele me procurou antes. E aí, conforme eu ia ouvindo o histórico, os problemas relacionados, como essa pessoa se sentia, como ela havia chegado até ali, e ela foi absurdamente franca nesse ponto, eu citei sobre o fator da obesidade mascarar a realidade do indivíduo porque ele está mais atento no prazer e na euforia da aposta, a possibilidade de ganho, do que a sensação da falha e da perda. Nós traçamos um plano para ele retomar a vida dele e pagar a dívida. E da onde que isso começava? Da alimentação. Pura e simplesmente da alimentação. Por quê? É óbvio que no indivíduo de 160 quilos, que perde dinheiro em aposta, trading, tigrinho e sabe-se lá mais o que,
sem se dar por conta, sem barrar aquele comportamento, é porque a pessoa não tem controle inibitório. Ela não consegue pensar num momento em que ela não, tipo, não, pera, a partir daqui eu preciso parar porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Essa pessoa não tem isso, porque ela não tem controle inibitório. Então, da onde que o controle inibitório vem? Da alimentação. É o primeiro estágio, é o primeiro comportamento que o indivíduo tem que treinar na vida dele, é a primeira coisa. Por quê? O corpo vai naturalmente em direção a sexo, comida e água. Tudo bem que é água que tu precisa beber, mas sexo tu pode não precisar, não ser útil ou ser um problema, e comida tu tens que ter limite. Então, o comportamento inibitório é a nossa capacidade de inibir a busca entre esses prazeres, que são primários do organismo humano, do organismo animal. Então, para inibir a busca dele pelo risco da aposta, pela expectativa de ganho, a primeira coisa foi fazer a dieta. Então, começamos da alimentação. Como ele era nutricionista, eu falei, eu quero uma dieta com nutricionista de 160 quilos, eu quero uma dieta com pelo menos 1.000 kcal de déficit diário. E dentre os demais problemas que essa ausência de controle inibitório levava, era busca por pornografia, por masturbação e procrastinação. Porque a pessoa tinha um trabalho que ganhava relativamente bem, em qual ela poderia passar várias horas do dia sem fazer nada. E então, além do controle alimentar, além desse controle inibitório, a segunda instrução foi: tu vais fazer 2 horas de cardio por dia e tu vais buscar trabalhos extras na empresa que tu possas contribuir. Por quê? Porque se está sobrando tempo, isso tem que ser preenchido, de alguma maneira. E aí onde entra controle excitatório. Controle excitatório não é excitação sexual, é excitação neuronal. Quando tu vai fazer um exercício, tu estás excitando neuronalmente a musculatura para você performar a ação, né? Então, com o indivíduo treinando controle inibitório através da alimentação, começamos a treinar o controle excitatório na atividade física e na busca por diferentes tarefas que fossem ocupar ele na empresa, para que no tempo que antes era vago, que ele utilizava para fazer apostas, ele teria que trabalhar, ocupar esse tempo todo. Pois bem, isso nos deixa com uma lacuna de resolução ali, e que é a pior de todas elas, e é a que realmente tem chance de promover mudança, que é a humilhação. Que é a pessoa ter que ir até a esposa e contar exatamente tudo o que aconteceu e tudo que escondeu. Se perde a relação por isso, um aprendizado a mais. É bom que reforça a mudança do indivíduo. Mas caso a relação sobreviva a isso, o fato de ele ter que se humilhar em contar o que aconteceu faz com que ele sinta a vergonha que estava escondendo. Quando o indivíduo sente a vergonha, ele não quer julgamento sobre aquilo, não quer passar aquilo de novo. Então isso faz com que a pessoa tenha mais uma cola para a mudança dela. Então assim, da maneira com a qual comecei a resolver um caso de apostas que não tem aparentemente nenhuma relação com a alimentação, foi através da alimentação. E se vocês forem observar o que eu acabei de falar, basicamente é como toda reconstrução de indivíduos começam depois de rupturas, de eventos traumáticos, de problemas grandes que jogam essa pessoa para baixo, que é a pessoa se alimentar adequadamente, ter uma rotina produtiva e fazer atividade física. Ponto, né? Se vocês forem, existe uma série de trends na internet em que o indivíduo é mostrado numa relação que ele está tranquilo, que ele está feliz, e aí corta a cena e corta a música e ele está na academia, fechado de capuz ou correndo e tal. Por quê? Porque a reconstrução das pessoas perpassa por eles trabalharem coisas básicas, coisas que podem não parecer óbvias, mas
fisiologicamente seriam, que é ter controle inibitório para saber quando parar as coisas e controle excitatório para saber o que fazer no lugar. Então a maior parte dos problemas que os alunos trazem, se há um problema que foi decorrente desse descontrole, começa da alimentação. Meu nome é José Henrique Lorenzini, eu sou nutricionista cognitivo e esse foi um caso que eu atendi na minha mentoria. A nutrição cognitiva é a minha área da nutrição, a qual eu começo a resolução de problemas diversos da vida da pessoa através da alimentação, depois partindo para os demais comportamentos, as demais coisas que embasam a vida do sujeito. Para você ter mais acesso a esse material, basta que você, primeiro, siga o canal e, caso tenha interesse em conversar comigo, discutir o teu caso, basta clicar no link abaixo que a gente pode conversar.